amigos, vamos prosseguir o nosso estudo, que nos leva a um entendimento melhor da mediunidade. Nosso tema hoje é a formação da Terra. A nossa ciência, a astronomia, a geologia, estima que a Terra tem uma idade de 3 bilhões e 800 milhões de anos. Como nosso objetivo não são dados absolutamente exatos, mas sim a ideia que pretendemos passar, vamos dizer que a Terra, só para falar redondo, tenha 4 bilhões de anos. Os espíritos nos chamam a atenção, às vezes até enfaticamente, que a noite dos começos das eras geológicas, elas estão perdidas no tempo. Nem os espíritos já de uma certa maturidade espiritual, citaria Emmanuel mesmo. Ele disse que desconhece a noite dos tempos. Imagine nós, né? Se Emmanuel tem dúvidas, imagine nós. Mas o nosso interesse não é exatidões na formação planetária, mas é mais ou menos, usando os dados da ciência astronômica, há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, a Terra, vista à distância, era um pequeno Sol. Tais as temperaturas que envolviam o planeta. Com o passar dos milhões de anos, estas temperaturas acima de 1000 graus centígrados, elas fizeram volatizar todos os elementos pesados da constituição do planeta, como os metais, como as rochas. Então foi se formando uma atmosfera bem diferente do que nós entendemos hoje. Tsunamis gigantescas como a verdadeira Cordilheira dos Andes. Imagine um tsunami como a Cordilheira dos Andes, que varria toda a Terra em lava. Então eram fenômenos telúricos inimagináveis para nós. Quando nós formos habitar as esferas superiores da espiritualidade, aquelas colônias de grande elevação, eu sei que vocês vieram de lá em breve, não é o nosso caso. Então nós vamos poder ver em laboratórios toda essa fenomenologia para o nosso encantamento e cultura. Com o chamado frio cósmico, da ordem de 273 graus negativos, havia um conflito entre a massa magnética do planeta e o frio cósmico. Então era uma queda de braço e a Terra foi perdendo calor. Então aquela atmosfera pesadíssima, agora se você olha a Terra à distância, você vê que ela vai perdendo brilho em função da atmosfera pesada. E com o passar dos milhões de anos, o frio cósmico atuando, esta massa atmosférica pesadíssima, ela foi se fechando sobre o planeta, deixando todo aquele magma como miolo planetário. E aí aquela atmosfera pesadíssima formou a crosta terrestre. Naturalmente que esse foi um processo. As formações planetárias, elas andam em escalas inimagináveis para nós. São padrões que o nosso espírito humano
Não tem como acompanhar. São as formações cósmicas. Nesses primórdios, aquele fechar da atmosfera sobre o núcleo, que aí está até hoje. O que nos provam os vulcões, as grandes erupções, aquele Krakatoa, aquela explosão de Krakatoa. Teve um navio que, quando teve a explosão, veio uma tsunami enorme, mas o navio sobreviveu e veio junto com a tsunami milhares de corpos. Coisa assim, terrível. A Terra, nesses primórdios, formou um único continente imenso. E os mares eram muito quentes. Até a chegada do Paleolítico, ou um pouco antes do Paleolítico. Vocês eram crianças, não devem isso, né? O Paleolítico. Então, baixou sobre a Terra uma imensa gelatina que cobriu todo o planeta. Era o protoplasma. E as moléculas do protoplasma, elas são assim, como uma moça ardente, apaixonada, caçadora, ela não pode ver um raio de sol que ela se mexe. Aí os técnicos, nós chamamos técnicos, só para o nosso entendimento, eles eram sábios siderais, espíritos, que sabiam construir planetas, técnicas que nós não podemos imaginar. Sob a direção do Cristo, eles começaram a trabalhar, porque a atmosfera terrestre, agora livre daquela massa pesada, o que restou? O carbono em função da combustão. Então a atmosfera da Terra, para nós humanos, seria irrespirável. Eu acho engraçado o cinema, né? Apresenta lá o mocinho lutando espada com o Rex, Tiranossauro Rex. O homem e o Tiranossauro não foram contemporâneos, porque a natureza do ar era incompatível com a nossa natureza humana. Se você pegar o homem e levar lá para os períodos terciários, o homem morreria instantaneamente. O choque de padrões. Mas a verdade é que, com o protoplasma lançado sobre a Terra, uma gigantesca gelatina que cobriu todo o planeta, e quem estava dentro dessa gelatina? Nós. Fazíamos a nossa avant-première na vida como centros microscópicos de vida. Nós. Puxa, que coisa linda. Só seríamos vistos num microscópio muito possante, o microscópio eletrônico, que nos permite, assim, amplitudes extraordinárias. Então, o que aconteceu com essa massa gelatinosa? Ela fecundou toda a Terra. E aí começaram a surgir os elementos vegetais. Por que razão? Porque eles iam, e não por acaso, consumir todo aquele carbono que estava na atmosfera e devolver na forma de oxigênio. Porque a planta não vive sem o carbono. E os espécimes animais, inclusive nós, somos os animais melhorados, nós precisamos do oxigênio para sobreviver. E assim foi o começo planetário. Naturalmente, amigos, que o mundo vegetal primitivo era bem diferente do nosso de hoje. As chamadas árvores lenhosas só chegaram em futuros muito distantes. Primeiramente foram os musgos, aqueles arremedos de vegetais microscópicos que foram se desenvolvendo.
tudo sob o comando dos técnicos espirituais, dos espíritos construtores, sob a orientação de Jesus. Uma pessoa uma vez me perguntou assim: mas peraí, quem foi que fez a terra? Foi Deus ou foi Jesus? Ou foram esses espíritos? É que nós temos assim uma visão muito primitivista do Criador. O Criador, ele controla, governa toda a vida sideral. Quando nós, nas regiões do interior do estado, principalmente as regiões altas, nós olhamos uma noite escura, o céu estrelado, nós vemos assim aquilo que o inglês chama de stardust, aquela poeira de estrelas. É como se tivessem sacudido assim, alguma coisa brilhante. Vejam isso. Nós examinamos o céu com esse sentido modestíssimo que são os nossos olhos, formado de um cristalino, uma íris e uma retina lá no fundo que transforma os sinais luminosos numa linguagem neurológica que vai ao nosso cérebro, e na verdade quem enxerga é o cérebro. Aí dizemos outra besteira: não é o cérebro, é o espírito, porque o cérebro é mais ou menos assim como o painel de um avião, complicadíssimo, mas que comanda, o piloto é o espírito. Então, as nossas capacidades visuais são muito modestas. Então, apesar de ser aquela poeira de estrelas, aquilo é apenas as frequências, e nós vamos falar por isso, sobre esse assunto mais tarde, que vai de um certo ponto a outro, desde o vermelho ao violeta. Não enxergamos o infravermelho, não enxergamos o ultravioleta, porque são dimensões de onda que os nossos olhos não alcançam. Então, apesar dessa grandiosidade, que é a explosão de poeira de estrelas, nós estamos vendo uma ínfima parte da verdade. Então, o Criador é a suprema inteligência que sabe todos os princípios e mantém o universo sob controle. Então, na verdade, ele é a matriz onde Jesus se inspirou como um bom aluno, um bom discípulo, a receber do Criador as diretrizes para plasmar o nosso planeta. E aqueles espíritos que trabalhavam com Cristo foram seus auxiliares na concretização de todos os princípios terrestres. Então nós surgimos naqueles lagos quentes do Paleolítico como unidades microscópicas de vida, mas éramos nós. Nós, entre aspas, acabávamos de sair, de ser criados pelo Criador. Aí alguém pergunta: puxa, então como é que o Criador faz isso? Se alguém souber, me conte, eu estou querendo saber também, né? Então, Deus nos deu a vida. E nós começamos ali os nossos exercícios de vida. À medida que o mundo vegetal ia se expandindo por todas as plagas planetárias, nós íamos começando a fazer os nossos ensaios. E os técnicos espirituais também. Porque eles, embora sejam espíritos de um saber inimaginável para nós, mas eles não atingiram a perfeição ainda. Então eles começaram, sob as diretrizes de Jesus, a fazer uns experimentos. E aí nós conhecemos os zoófitos, as amebas, as algas marinhas, enfim, que eram os primeiros exercícios desses espíritos. Eles fizeram depois muitos monstrenhos. Claro que um dinossauro, ele não veio para ficar como dinossauro. Aquilo era um exercício dos sábios espirituais
trabalhando a matéria orgânica, colocando num cérebro do tamanho de uma azeitona, um bichão enorme, que se ele passasse aqui, a cabeça ia lá do outro lado, o rabo ia deixar lá depois da parede. De tão grande que era, mas com um cérebro minúsculo. Eram os exercícios dos técnicos. E aí nós aprendemos uma lição com a espiritualidade. Meus amigos, todos os espécimes foram planejados adredemente pela espiritualidade. Então, quando nós dizemos, tal bicho veio de tal bicho, mais ou menos. Porque muitos espécimes também só vieram mais tarde. Então, como diz Emmanuel, a noite dos princípios nos é vedada. E aí, meus amigos, a terra se cobriu de uma vegetação que parecia muito com as bananeiras. Não eram árvores lenhosas, eram bananeiras e similares. Então, numa época, surgiram as algas primitivas, unicelulares, que eram ensaios biológicos. Com o passar dos milhões de anos, eis que chegam as algas verdes. E para nós, os estudiosos do assunto, é muito importante essa face do Paleolítico, das algas verdes, porque elas continham um grande trabalho dos técnicos, porque elas já eram multicelulares. As algas primitivas se multiplicavam por cisciparidade. Elas eram uma reprodução assexuada. Mas as algas verdes inauguraram a reprodução sexuada na vida planetária, e aí ninguém mais teve sossego nesse mundo. E aí nós queríamos chegar nesse ponto para vermos que nós, filhos de Deus, já trouxemos dos fundamentos do Criador um selo de masculinidade ou feminilidade. Aí eu peço licença aos amigos para abrir um parênteses no nosso estudo. Desde a minha adolescência, eu vi os espíritas mais velhos dizerem assim: na próxima encarnação, o homem nasce mulher, a mulher nasce homem. E eu ficava intrigado com isso. Com certeza, se eu reencarnar como mulher, eu jamais faria depilação, porque dói para cachorro. Você já pensaram? Um espírito masculino reencarna como mulher para fazer chapinha, fazer escova, depilação, passar batom? Não. Meu amigo, cada macaco no seu galho. Então, a nossa opinião pessoal, aceitamos que as pessoas tenham suas opiniões, nós estamos dando a nossa opinião, que está muito bem fundamentada, garanto a vocês. Então, desde o começo, nós já éramos masculino ou feminino, desde as algas verdes, lá no meio daqueles lagos quentes, né? A alga com laço de fita, o algo andando atrás. Olha, essa confusão não parou mais, não é isso? Até hoje, é a grande encrenca da humanidade, é homem e mulher. Meu Deus do céu. O mundo não teve sossego, não é? Então veja, o espírito, ele forma um novo corpo segundo a sua vocação para a masculinidade e a feminilidade. Como é que você se sente intimamente? Se você se sente um homem, é óbvio que a sua mente vai plasmar um corpo masculino. Se você se sente mulher, é um espírito feminino, vai plasmar um corpo feminino.
quando se fala em X e Y, toma-se o efeito pela causa. O X e o Y não comandam o Espírito, é o Espírito que comanda o X e o Y. Então, meus amigos, nós chegamos a este mundo no nosso desenvolvimento. E essa coisa às vezes incomoda algumas pessoas, e que a gente respeita, mas temos que expor as ideias dos amigos que nos subsidiam de informações. Nós transitamos como Espírito por todos os reinos da natureza. Ah, então eu já fui um leão? Possivelmente. Um jacaré? Possivelmente. Ah, um boi? Quem sabe? Então foram esses esforços do Espírito, desde eras que se perdem nos tempos, há bilhões de anos atrás, que nós vimos desenvolvendo os nossos valores espirituais. Veja, amigos, às vezes a gente pensa assim, puxa, o leão na floresta é assim, tão violento. Não, o leão não é violento. Aliás, não é nem o leão, é a leoa. Você vê? Botar comida na mesa já era a habilidade da leoa, porque o leão não caça. Ele espera que a dona de casa vá lá caçar a zebra, ele depois vai lá e come a zebra. Se sobrar alguma coisa, a leoa come depois os leõezinhos. Então o leão é machista. Ou você acreditaria em um leão vegetariano comendo morangos? Então, meus amigos, nós transitamos pelos reinos da natureza, adquirindo o nosso majestoso desenvolvimento. Mas nós tocamos, e voltando ao nosso tema, deixando à parte, a esta questão da sexualidade do ser humano. Meus amigos, nós vemos no mundo espiritual homens em quantidade desencarnados, mulheres em quantidade desencarnadas. Então você pega o espírito desse feminino e vai achar que vai nascer um homem, leva engano. Agora, deixa eu só, os embriologistas espirituais, que são cientistas de larga competência, eles são capazes de trabalhar a formação de um embrião para induzi-lo a uma sexualidade diferente do espírito reencarnante. Por quê? A mais das vezes, por uma questão de missão. Eu vou contar para os amigos uma experiência pessoal. Eu morei numa cidade, uma capital do Nordeste, que tinha um braço de terra que ficava muito próximo do centro da cidade, mas que era separado por um canal. E ali uma moça vivia com a família num sítio, na terra grande. E ela estudou pedagogia, formou-se. Aí veio para o sítio da família, separou lá uma salinha e começou a dar umas aulinhas para os filhos dos pescadores. Só que essa linha cresceu. Aí a família, de dinheiro, construiu uma sala fora maior, com os espaços apropriados, e a escolinha continuou crescendo. Então ela foi buscar as amigas, se formaram juntas, e a escola foi crescendo. E um belo dia, o governo do estado fez uma ponte ligando o centro da cidade a essa praia paradisíaca. A praia era linda. Os amigos, vocês não fazem ideia o bom imobiliário que aconteceu naquela praia. Começou a surgir prédio e as famílias levavam os seus filhos lá para a escolinha
moça de nome Maria das Dores. E a escolinha foi crescendo, 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 e ficou imensa. Os pais da moça faleceram, ela herdou todo o sítio e fez daquilo um complexo universitário. Quando eu vi aquilo pela última vez, era assim, parecia um estádio universitário. E essa senhora, nós tínhamos no nosso grupo uma dama que possuía uma mediunidade esplendorosa. Então essa senhora, assim, nos momentos de apertura na vida, procurava a dona Carminha, para chorar suas pitangas. Aí a dona Carminha, conversa com o João Moura, pronto, só. Eu era adolescente nessa época. E aí, isso que nós estamos conversando, eu conversei com essa senhora. Ela era uma pessoa estranha. Ela vestia-se de um tailleur escuro, camisa branca, gravata, sapato fechado. Tinha voz grossa. Ela fazia barba. Os técnicos espirituais não conseguiram bloquear totalmente as suas inclinações masculinas. Então ela disse a mim, João Moura, eu vou lhe falar isso em muita confiança. Eu nunca tive o menor interesse por homem. Eu acho as mulheres lindas. E aí, o que nós estamos conversando, eu conversei com essa senhora. Se a senhora conseguir uma explicação melhor, fique com ela. Se a senhora não conseguir, como eu não consegui, depois de mais de 60 anos de estudo da doutrina, não consegui explicação melhor. Então eu vejo espíritos femininos que encarnam como mulher, eu vejo espíritos masculinos que conhecem a espiritualidade que hoje estão na Terra, que são homens. Os amigos, Deus não cometeria nenhuma aberração em fazer com que os seus filhos masculinos reencarnassem. Eles seriam um desastre como mulher, eu seria uma tragédia. 11 de setembro era domingo do parque. Então, meus amigos, desde os tempos das algas verdes, o Criador colocou um zelo na nossa alma. Naturalmente, que nós vivemos um estágio, uma era evolutiva. Quando nós formos grandes espíritos puros, provavelmente nós já não cogitaríamos mais dessas coisas. Mas os espíritos, e esse é o grande erro que nós vemos das pessoas que interpretam a doutrina, em achar que os espíritos são assim uma fumaça. Se assopra, se lá vai o espírito. Que o espírito, você vai dizer, ele é oco por dentro. Não é verdade. O nosso corpo espiritual é a matriz do nosso corpo orgânico, do nosso corpo celular. Então, se nós temos coração na matéria, é porque temos do corpo espiritual, senão não teria. Estômago, intestino, os espíritos andam, eu vejo eles andarem. E se eles andam é porque tem pé, tem perna. Se eles escrevem é porque tem mão. Então, uma ingenuidade achar que os espíritos são assim, miríades, uns seres fantasmagóricos. É evidente que os nossos órgãos do corpo humano possuem ênfases próprias do ser humano. Por exemplo, qual é a ênfase de um cantor? A garganta. Qual é a ênfase de um instrumentista? São as mãos. Vai por aí. O escritor, ele dá ênfase à mão. A mesma coisa o espírito desencarnado. Ele vai habitar em regiões em que ele vai usar os órgãos segundo a dinâmica da região.
Porque os espíritos se alimentam. Eles, nas colônias espirituais de mediana elevação, eu diria até um pouquinho à frente de mediana, eles tomam sucos como alimentos. É um alimento diferente do nosso. Mas para tomar um suco ou um caldo, você tem que ter boca. Boca, esôfago, estômago, intestinos. Só que aqueles elementos são tão puros que o organismo absorve o organismo espiritual com grande facilidade. A gente precisa ter um certo cuidado para evitar inconveniências falando sobre um teto divino, que temos muito respeito. Então, meus amigos, se você se sente homem, você vai ter tantas encarnações quanto necessário, como homem. Se você se sente mulher, terá tantas encarnações quantas necessárias, como mulher. Porque homem e mulher, os direitos são iguais, mas as funções são diferentes segundo as inclinações. Ninguém precisa dizer à mulher: olha, cuide dos seus filhos, da sua casa. Ela já traz isso da sua própria natureza. Ninguém precisa dizer: homem, vá à rua ganhar a vida e trazer os meios financeiros para a sustentação do lar. Ninguém precisa dizer isso. O homem já nasce assim, bem que bebezinho. Aliás, os bebezinhos agora estão nascendo com um negócio no ouvido, assim, com um filho, você já viu, né? É uma coisa engraçada, as crianças já nascem com 2 fios pendurados assim na orelha, né? Então, meus amigos, eu gostaria de chamar bem a prezada atenção dos amigos. Uma coisa é o espírito masculino que encarnou como a Dona Maria de Lourdes, que educou toda uma geração, que formou um grande complexo universitário, que formou médicos, formou dentistas, advogados, engenheiros, naquela verdadeira cidade universitária particular. Se ela tivesse reencarnado com as suas inclinações masculinas, o que é que aconteceria? Ela casaria, constituiria família, e sabe Deus se ela conseguiria fazer todo aquele projeto, porque acima de tudo ela teria sogra, não é isso? E será que a sogra iria permitir? Porque tem sogra que cai do céu, assim, a vassoura quebra, né? Então vejam só, aquele espírito teve a sua sexualidade material, orgânica, humana, desajustada com o objetivo de uma missão, de uma grande missão. Ela deixou a terra por uma obra que é aplaudida até hoje nesta capital do estado. Mas é diferente, amigos. Aqueles espíritos perturbados e perturbadores, cuja indisciplina, crueldade mesmo com o sexo oposto, que perturbam as suas funções e surge na terra com uma sexualidade adulterada por uma dívida kármica. Não é uma missão, é uma punição, é um resgate, é a mudança de sexo, a chamada inversão provacional. E isso que nós precisamos ficar atentos. Vejam, isso é uma coisa que eu faço questão de afirmar e bater fortemente na mesa. Nós, espíritas, temos que ter um imenso carinho, um grande respeito pelas pessoas que nascem a braços com a inversão sexual. São pessoas sofredoras, são pessoas com lutas enormes,
no campo da sexualidade. Então nós vemos psicólogos, vemos terapeutas falando, você deve abrir o armário. E é o que nós vemos na chamada parada gay. Os estereotipos, o deboche, porque são espíritos femininos que, em múltiplas encarnações, estiveram profundamente envolvidos com meretrício. Então surge um corpo masculino, é a ajuda divina para que esse espírito trave a sua carreira perturbadora. Então esse é o conselho que nós temos que dar. Essa senhora que me refiro, tornou-se espírita, porque ela viu uma extrema lógica na nossa exposição. Minha senhora, meu senhor, nós temos um imenso respeito pela sua dificuldade humana. E nós não sugerimos, porque ninguém que tem um problema dessa natureza, indo para a corrupção, que vai chegar a bons resultados. Porque, meus amigos, queira ou não queira, homem é homem, mulher é mulher, é o nosso momento histórico, evolutivo. A sexualidade fala muito alta ainda nos nossos espíritos. Então esses irmãos merecem todo o nosso carinho, porque a prova deles é muito difícil. Mas nós temos que separar aqueles que reencarnam na prova da inversão para uma missão. Eu vou citar um exemplo, o caso do Chico Xavier. Chico Xavier é um espírito feminino. Entretanto, pautou-se por uma correção ética excepcional. Chico disse a mim, João Moura, eu não quero saber de casamento, eu sou um homem despreparado para o casamento. O Chico era muito ético. Então, nas paragens celestiais, onde ele habita agora, é uma alma feminina elevada. E nisso não há nem ser homem ou ser mulher, como espírito do homem, não há nem mérito nem demérito. São as nossas experiências. Então, o que nós temos que aconselhar essas pessoas que estão nessas provas difíceis? É que elas busquem marginalizar o sexo, porque nasceram despreparadas para a vida sexual, para a vida familiar, porque nem tudo no mundo é sexo, não é isso? Eu posso tocar um violino. Semana passada falamos de Stradivarius. Eu posso tocar um piano. Eu posso construir casas. Eu posso mergulhar nas terapêuticas diversas, nos terrenos da medicina e adjacentes, para servir a humanidade e me glorificar dessa forma. É isto que nós devemos aconselhar a encarnados e desencarnados envolvidos com essa problemática. São irmãos nossos, em provas duras, que nós devemos bem orientar. Aqui e ali, somos procurados por pessoas assim. E o que dizer? O que o mundo manda fazer? Saia do guarda-roupa, vai ser um infeliz. Porque o desajustado sexualmente não conseguirá uma situação satisfatória através das aberrações sexuais. Meus queridos amigos, eu peço desculpas por falar de um tema, por vezes chocante, mas necessário. Nós não devemos, esse é um tema complexo, não vamos falar dele. Não, nós estamos estudando as orientações espirituais. Meus queridos, Jesus nos proteja, nos guarde, nos abençoe, que assim seja.
amigos, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Eu vou fazer uma pequena recapitulação do assunto que falamos semana passada, para nós pegarmos o fio da meada, digamos assim, né? Há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, dizíamos na semana passada, a Terra era assim como, visto à distância, como um pequeno Sol. Temperaturas de mais de 1000 graus centígrados formaram uma atmosfera pesadíssima, com predominância para os minerais, os metais e outros elementos pesados. Essa atmosfera muito pesada, ela entrou em choque com as temperaturas estelares que chegam a casa dos 273 graus centígrados negativos. Então, um choque entre o frio cósmico e a temperatura da atmosfera terrestre. Então, essa atmosfera foi perdendo calor e ela foi fechando sobre o núcleo, formando a crosta terrestre. E que aí está até hoje. Se você fizer um furo aqui no chão, a grande profundidade, vai encontrar o magma. Não faça um furo muito grande, porque ele sobe por aí e vira um vulcão. Com esse processo, formou-se a crosta terrestre e naquela época, assim, sob o caos dos elementos, aquela movimentação telúrica que nós não podemos imaginar como homens. Quando nós estivermos estudando as universidades das regiões mais elevadas da espiritualidade, nós veremos vis-a-vis todos esses fenômenos, como eles aconteceram no passado. À medida que a crosta foi esfriando, foi se apacentando, contam as tradições do mundo espiritual que desceu sobre a Terra uma grande massa gelatinosa que cobriu todo o planeta. Era um protoplasma. E nós, ali no meio, bem bonitinhos, filhos de Deus, fazendo a nossa van première da vida, como centros microscópicos de vida. Com a chegada desses elementos, e estando a atmosfera saturadíssima do carbono, aconteceu o que era natural, a chamada explosão vegetal. A Terra era um grande continente, mares mornos, Pangeia, que mais tarde se fraccionou, formando os continentes que nós conhecemos hoje. Então, aquela explosão vegetal, naturalmente que não começou pelas árvores, eram os musgos, aqueles elementos vegetais primitivos, que foram cobrindo todo o planeta, mas que foram evoluindo, e como o carbono era extremamente abundante, formaram assim árvores não lenhosas, assim a semelhança das bananeiras, mas muito grandes, porque os nutrientes eram extremamente abundantes. Isso narrado assim, parece que foi assim, tudo por acaso, né? Nós somos assim, um pouco ingênuos no que diz respeito aos planejamentos siderais. Nós somos pessoas assim, vivemos ao rés do chão e temos dificuldade de entender as grandezas universais. Mas o planeta terrestre tinha, antes de mais nada, um planejamento. Quando Jesus recebeu do Criador o nosso mundo para ser formado, ele com os seus
seus técnicos, os seus espíritos construtores, planejaram toda a vida terrestre previamente. E é um planejamento extremamente complexo. Nós olhamos a natureza, né, e dizemos, é a natureza. E não fazemos ideia das tecnologias formidáveis que envolvem o nosso planeta terrestre, para não falar das expressões do universo, que seria longe demais, e o pobre do nosso cérebro não tem condições de abarcar ensinamentos tão amplos. Vejam, amigos, o mundo vegetal começou após essa gônada celeste que desceu sobre a Terra. E aí nós começamos o nosso desenvolvimento. Em seguida vieram os vírus, as proteínas, as globulinas, as amebas, as algas primitivas, os zoófitos. E começou a se formar aquele caldo de cultura a permitir que nós, os filhos de Deus, tivéssemos os meios para o nosso desenvolvimento. Aí eu vou pedir assim, um parêntese nos nossos comentários, só para chamar a nossa prezada atenção para o problema. Vejam só, amigos, nós, pela nossa falta de pensar um pouco mais no assunto, nós sempre nos julgamos, nós somos um espécime humano. Vocês já viram uma propaganda que tem na televisão da Ford, que é do EcoSport, né? Que bicho não pode comprar. Mas você pode, é a propaganda, né? Você pode, porque você não é bicho, mas o bicho não pode. Nós daremos um passo na nossa evolução espiritual a hora que nós entendermos esse pequeno particular. É muito natural, do ponto de vista assim, didático, que nós dividamos os espécimes e os classifiquemos para estudo. Nós temos que ter cuidado com isso. Aquele ser microscópico que nós vemos num microscópio de laboratório ali se movimentando, o que nós dizemos? Aqui tem uma vida. Meus amigos, eu vi isso de um espírito, 100 anos eu vivo, 100 anos eu não esqueço. A matéria tem forma, quem tem vida é o espírito. E quando nós vemos uma vida, ali tem um espírito. Mesmo que ele esteja num estado primitivíssimo, como éramos nós, quando o Criador lançou o protoplasma sobre a Terra. E o protoplasma não pode ver um raio de sol que ele fica todo eufórico, né? E começa a gerar vida. É uma essência divina o protoplasma. Sem ele, hoje mesmo, nós não teríamos a reprodução humana, porque ele é a base da vida. Ele é a essência divina da vida, do ponto de vista material. Então, amigos, vejam só, nós precisamos ter cuidado com isso. Aí nós dizemos assim, em termos apenas didáticos, esses são os animais inferiores, esses são os animais de nível médio, esses são os animais superiores. Exemplo, gato, cachorro, cavalo, elefante e principalmente o chimpanzé. O chimpanzé um chimpanzé é uma criança. Os dois vão evoluindo a inteligência. O chimpanzé acompanha o desenvolvimento humano até os 5 anos. Aí depois a criança vai embora e o chimpanzé para por ali. Mas uma criança de 5 anos pensa muita coisa. E o chimpanzé também. Aí nós dizemos assim, esses são os bichos, esses não podem comprar EcoSport.
Eu posso, eu sou humano. Então eu fico olhando na cadeia da história, nas eras remotas, onde está o ser humano? Veja, amigos, quando as bases planetárias físicas começaram a ser lançadas por Jesus, com o seu fantástico, inimaginável para nós, poder mental, porque nós não vimos as mãos de Jesus construindo a geologia terrestre. Foi poder mental e toda aquela equipe de espíritos construtores, que são irmãos nossos num estágio evolutivo ainda muito além da nossa imaginação. Então, amigos, todo o planejamento estava pronto. Ou vocês pensam, quando você vai construir, por exemplo, um edifício, quando se começa a limpar o terreno, todo o projeto está pronto. Depois é o trabalho de transferir a tese do projeto para ser materializada em cimento e cal. Então, amigos, assim também foi o planeta terrestre. Mas a coisa é muito mais complexa do que pode entender a nossa imaginação. Era necessário desenvolver todos os biotipos para os diversos reinos da natureza, inclusive o biotipo humano. Há uma questão que eu diria até questiúncula científica, que é o chamado elo perdido. Quando foi que o homem desceu da árvore para deixar de ser macaco e ser homem? O homem nunca desceu da árvore. A nossa ciência nunca vai achar o elo perdido, porque ele nunca existiu. Aqueles espíritos construtores começaram a materializar, a desenvolver numa época própria. E aí veio um ensinamento interessante. A matéria nessa época, eles estavam transformando a matéria em matéria orgânica. E a matéria nessa época tinha uma estrutura diferente da atual. Profundamente diferente. E aí nós entramos numa era que, na falta de melhor expressão, eu chamaria de era dos monstros. Então, lá naqueles oceanos quentes do Paleolítico, surgiram criaturas assim assustadoras, horríveis, que eram os primeiros projetos. Meus amigos, outro parênteses, não acreditemos em mágica, em magia, em heroísmo fácil. Nós olhamos os reinos da natureza, ficamos assim encantadíssimos, não é isso? Existem folha para os gafanhotos e gafanhoto para as folhas. Existem folha para as lagartas e lagarta para as folhas. Existem gnus para os leões e leões para os gnus. Vai por aí afora. Não é isso? Nós, seres humanos, bonitinhos toda a vida, não é isso? Estamos aí, nos achando os reis da natureza. Então, amigos, voltando à nossa tese, veja, nós temos que começar a aprender a enxergar a vida inferior como nossos irmãos. Que você divida reino animal inferior, médio, animal superior, reino nominal, apenas de maneira classificatória, como nós fazemos com as raças. Na Europa eu tenho a raça branca, na Ásia eu tenho a raça amarela, na África a raça negra, na América a raça vermelha. Apenas didaticamente, apenas para estudos, precisamos entender que raças, corpos, são vestimentas para os espíritos eternos. Nós, assim, nos corta o coração quando vemos povos litigantes, não é? Você já pensou o que o árabe pensa do judeu? Terrível, né? O que o argentino pensa? E vai por aí afora.
todos irmãos, mas nós precisamos, meu amor, você quer dar um passo na sua evolução espiritual? Entenda que esta irmandade começa nos princípios de vida microscópicos. Então, aqueles pequenos seres que se agitam nos lagos são nossos irmãos. Eles não são matéria, eles usam matéria. Então, meus amigos, aqueles construtores começaram a fazer aqueles monstrinhos. E um detalhe interessante para o nosso estudo: havia de se compatibilizar, é a chamada lei do equilíbrio, que é uma lei muito séria no universo. Todo aquele projeto tinha que ser projetado no tempo com um acerto fantástico. Todos os espécimes, antes do trabalho dos espíritos construtores, eles já estavam definidos. Jesus deu aos seus operários, entre aspas, o encargo de materializar os inumeráveis biotipos, tanto da fauna como da flora. Era necessário, lá naquelas eras remotíssimas, que se perdem no tempo, que escapam ao nosso entendimento, projetar toda a flora até os de hoje, os dias futuros, e os elementos vivos também. Então nós olhamos um beija-flor, que coisa mais linda com um beija-flor, pesa 1 grama, lindo, colorido, ali beijando as florezinhas, né? Coisa linda. Então a natureza tem assim belezas inimagináveis para nos confortar o coração e para estimular os nossos espíritos em direção ao belo. Então era necessário projetar tudo isto e de maneira compatível com a evolução, de tal forma que quando o homem mexe nos reinos da natureza, ele se arrisca a gerar desequilíbrios. E aí nós dizemos uma bobagem muito grande: o homem está destruindo a natureza. O homem não tem o poder de destruir a natureza. A natureza é que se defende. E o homem perde os benefícios naturais. E no momento que o homem cria juízo, a natureza volta, dadivosa, benigna, amorosa. É o que nós vivemos hoje com o chamado efeito estufa, no qual eu acredito. O homem está sujando a atmosfera terrestre, criando problemas. E por que isso veio justamente numa época em que a ciência já está desenvolvida para enxergar isso? Não é por acaso, meus queridos irmãos, tudo está previsto e sob o controle de mãos poderosíssimas que mantêm o equilíbrio da vida planetária. Agora um comentáriozinho, se está fácil, vamos complicar, né? Há uma tese científica, e eu sou do ramo, é apenas uma tese, uma teoria, né? A Terra é um grande magneto. A Terra é um grande magneto. Há uma tese científica que diz que este grande magneto possui 7 camadas de linhas de força magnética que sustentam o planeta. Que essas camadas existem, nós sabemos. Se elas são exatamente 7, há certos confrontos da ciência, uns aceitam, outros não. Mas que não vem ao caso, é só para provocar o nosso assunto. Então vejam só, amigos, a que ponto nós chegamos? A que conclusão? Que o planeta terrestre, ele é um conjunto de mundos que se interpenetram. A Terra não é só a crosta planetária. Existem outros mundos
sobrepostos no planeta terrestre, e eu estou convencido, é só uma opinião pessoal, de que essas lâminas magnéticas são sustentáculos desses mundos. Me parece que sim. Mas aí nos traz a informação os técnicos espirituais que nos subsidiam de informações para completar a nossa incompetência. Todo aquele trabalho dos espíritos construtores se estendeu a esses mundos. Puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Então você deixa a Terra e, a depender do seu estágio espiritual, você é atraído para um desses mundos, entre aspas. Eu tiraria as aspas, um desses mundos, de acordo com o seu grau evolutivo. André Luiz nos traz fartíssimas informações nos seus mais ou menos 16 livros, especialmente sobre a colônia Nosso Lar. Mas colônias como o Nosso Lar, que nós didaticamente diríamos que seria do terceiro mundo, tá? Só lá que o terceiro mundo lá é melhor do que o daqui, tá? Do lado de cá. O terceiro mundo daqui é uma tragédia grega, não é isso? É aquela que, ou aqueles países que o país evolui de noite porque os políticos estão dormindo, não é isso? É o caso do Brasil. O Brasil progride de noite porque os políticos estão dormindo. Tá? É terceiro mundo, não é isso? Em que o que vale não é ser, é ter. As pessoas no terceiro mundo valem não pelo que são, mas pelo que possuem. Então, se tem muitos valores, é muito chique. Se não tem, coitadinho, né? Vai de ônibus, né? Ou correndo atrás do ônibus. Então, amigos, se você olhar as descritivas de André Luiz nesse terceiro mundo, ou no segundo mundo, porque ele não descreve o primeiro mundo, que são as chamadas regiões abissais ou abismais, as chamadas trevas profundas, que pode ser que mais tarde façamos aqui alguns comentários a respeito dessas regiões. Não sei se vamos fazer, porque é um assunto deveras complexo e por vezes as pessoas menos preparadas se assustam com essas imagens. Então vamos ficar lá no Nosso Lar do André Luiz, e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de colônias similares. Então diz o André Luiz, ele se debruçou no parapeito de uma janela e viu um grande parque, um arvoredo lindo, um jardim maravilhoso. E aí nós vemos a flora do mundo espiritual, mas uma flora requintada. Nós tivemos uma experiência mediúnica de visitar uma colônia em situação espiritual bem superior ao Nosso Lar. E nós não temos palavras, porque os homens não conhecem essas regiões. Em não as conhecendo, não inventaram palavras para definir aqueles ambientes. Então a flora ali é uma coisa assim que não dá para descrever. As flores são vivas. Ah, que flor linda, ela moveu-se em minha direção, e alguma coisa saiu daquela flor que me causou um grande prazer, um grande conforto. Também são mundos que nós estamos assim, do nível 4 para cima, né? Acima do 4 não dá. Nós precisaríamos uma preparação magnética muito grande para visitar um desses mundos muito adiantados, onde vivem os espíritos de elevação superior. Mas o André Luiz, o que ele viu no jardim? Ele viu animais domésticos, gatos, cães, pássaros. Aí depois ele teve uma viagem para uma região de mundo menor, vamos dizer assim, de segundo nível, né?
E ele viu animais horrendos. Então, o que é que nós queremos frisar com isso? Que esses espíritos construtores, quando eles plasmaram a fauna e a flora terrestres, eles tiveram que trabalhar esses mundos também, que escapam ao nosso entendimento. Só agora, por misericórdia de Jesus, que surge na Terra o maior médium que o mundo conheceu, Francisco Cândido Xavier, sem dúvida. Eu vou botar água na boca de vocês. Eu tenho uma página, meu querido João Moura, todo um texto muito amoroso, assinado Chico Xavier. Meus amigos, está guardado no cantinho. Olha, uma emoção muito grande. Então, Chico foi o maior médium que o mundo conheceu. Chico escreveu quase 500 livros, e as obras de André Luiz nos levam a um passeio pelo mundo espiritual. E eu, às vezes, fico penalizado com alguns companheiros espíritas, não leram a obra de André Luiz. Aqueles 16 livros do André Luiz, eu estou relendo pela 5ª vez todos os livros, porque eles são majestosos. Então, André Luiz, como íamos dizendo, nos descreve a geologia, a geografia, o mundo animal, nesse mundo de segundo nível. Ele fica assustado com aquelas aves medonhas. Então, meus amigos, o nosso planeta terrestre foi projetado de uma forma maravilhosa a nosso serviço. Deus é bom, claro, tudo bem vem de Deus. Então, todas essas maravilhas, um ser como Jesus, é o nosso maior serviçal, é quem mais nos serve neste mundo, é Jesus, que nos traz a sua majestade de saber e bondade, que nos conhece, que conhece nossos anseios, que nos acompanha, que nos ampara. Nós jamais ficamos desamparados quando as nossas sandices nos levam a regiões inferiores da espiritualidade, é porque assim o quisemos. Às vezes as pessoas, como vai o senhor, seu Pedro? Eu vou como Deus quer e consente. Não, eu vou como quis, porque colho hoje o que semeei ontem. Então era necessário aos técnicos espirituais projetar toda uma fauna, uma flora. E aí eu vou pedir mais uma vez, desculpa os amigos, para abrir um parênteses. Emocionante. Quando aquela massa gelatinosa fez aquela explosão vegetal, toda a parte mineral já existia. Então, alguns companheiros estudiosos do espiritualismo que dizem, nós fomos minerais, fomos vegetais, depois fomos homens. Meu Deus do céu. Desculpe, falta de estudo, falta de meditar o assunto com profundidade. Os minerais existiram antes de chegarmos à Terra, então nós não fomos minerais. O mineral é matéria. É bem verdade que aqueles tempos que nós éramos muito pequenininhos, vivíamos entre os minerais. Uma coisa é você viver entre os minerais, outra coisa é ser mineral. Porque nós nunca fomos tijolo, isso é verdade. Nunca fomos paralelepípedo. Pessoas que se supõem estudiosas do assunto que levantam tais conceitos. Então nós começamos o desenvolvimento após aquela explosão vegetal. Então nós somos o reino animal. Agora, precisamos tirar da nossa cabeça, nós sempre fomos homens. Eu vi uma entrevista de um espírito, através de um médium, que tinha sido uma rainha. E era uma pessoa muito orgulhosa, foi um trabalho difícil de doutrinação. Eu sempre fui rainha, engraçado, né?
Sempre foi rainha de coisa. Então nós achamos assim, eu sempre fui um homem. É porque nós ainda não entendemos que tanto aqueles espíritos pequenininhos, como o homem e como seres que estão muito à nossa frente e diante dos quais nós estamos atrás do chimpanzé, porque eles são muito adiantados em relação a nós, mas nos tratam como amigos, como irmãos, nos veem realmente como irmãos. Então nós precisamos olhar para a nossa retaguarda espiritual e entendemos que é toda a família dos filhos de Deus, embora os mais atrasados, porque foram criados depois. Por que razão? Porque Deus não cessa de criar. É por isso que nós encontramos no seio da natureza os espécimes primitivos que estão começando agora o seu desenvolvimento. E nós começamos há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Eu não lembro direito, eu era muito criança essa época, né? Não lembro direito. Mas há alguns bilhões de anos que chegamos, por fim, às nossas expressões atuais. Meus amigos, então, recapitulando, o biotipo humano sempre existiu. Todos os tipos sempre existiram. Agora, a noite do começo, dos grandes começos, escapa ao nosso cérebro, que não tem competência para digerir isso. Então nós olhamos um passado nebuloso, sabemos que são assim, os amigos espirituais nos informam as tradições do mundo espiritual, as universidades especializadas no mundo espiritual nos trazem todos esse manancial de informações. O tipo humano, a própria paleontologia nos apresenta alguns fósseis que chegam a 7 milhões de anos atrás. Mas garanto aos amigos que, a partir de hoje para trás, 10 milhões de anos mais para trás, você não reconheceria o ser humano. Ele é um bicho tão feio, ainda com aquela camisa do Corinthians, né? Meu Deus do céu. Que mesmo que você achasse um fóssil, não diria que era humano, mas era. Então todos os espécimes surgiram microscópicos e foram assimilando por osmose outros elementos e foram crescendo, o espírito foi se desenvolvendo até chegar, para falarmos de nós, seres bonitinhos, no Antropopithecus, que era um macaquinho terrível, que tinha um rabo muito comprido, ele costumava enrolar o rabo no galho das árvores, ficar ali se balançando, olhando para as antropopitecas. E nós sabemos que a reprodução sexuada começou com as algas verdes, que eram elementos multicelulares, já era um grande progresso na época, né? Até chegar no Antropopithecus. Então, eu volto aqui naquela tecla, paremos de dizer, eu sou humano, você é o bicho, você não pode comprar export porque você é bicho. Meu Pai do céu, são os nossos irmãos. Então, vejam, é muito louvável as pessoas que praticam vegetarianismo. Nós não, ao comermos os corpos dos animais, nós não estamos muito longe da antropofagia, uma vez que todos somos irmãos. Vocês já viram o cachorro? Tem um cachorro inteligente, tem um cachorro burro, tem um cachorro bonzinho, tem um cachorro mauzinho, né? Tem um cachorro tímido, tem um cachorro extrovertido. Então nós vemos que o cachorro já tem uma personalidade, os gatos também. Agora, o chimpanzé está show.
em viagens de estudo, eu vi experimentos com chimpanzés. Olha, meus amigos, é simplesmente fantástico o que aquela naturalista, que era uma suecona desse tamanho, o que ela fazia, aquele chimpanzé não acreditava. O chimpanzé não tinha um telefone, ele não falava, com certeza, mas ele sabia num painel completar ligações telefônicas. Meu pai do céu! Então, dizer, é um animal? É um animal entre aspas. Eu e meus amigos, nós precisamos aprender a amar tudo. Como dizia Francisco de Assis, o irmão Sol, o irmão Lua. Para ele, Francisco de Assis, aquela alma celeste, reencarnação de João Evangelista, nos deu uma lição de fraternidade que o mundo jamais esquecerá. Somos todos irmãos. E nós entendemos que ainda somos seres muito atrasados, mas precisamos aprender a esta fraternidade. Como dizia Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que o seu cãozinho não é o seu próximo? O seu gatinho não é o seu próximo? Mas não tenha dúvida. Os cães nos dão muito mais amor do que muita gente, do que muitos vaidosos representantes do rei nominal. Depois nós tivemos o Neandertales. O Neandertales foi um estágio evolutivo, depois daqueles 10 milhões de anos, um pouco para frente. Ele era assim, um gorilão tarracudo, ele tinha a força de 4 homens fortes, suas mãos quase arrastavam no chão. Era um gorilão forte, rude. Ele vivia nas selvas, mas precisava-se assim, porque a selva era muito agressiva. Meus queridos, assim como todas as espécies evoluem, a massa planetária também. Há um clique evolutivo em todos os reinos da natureza. A própria geologia terrestre hoje não é a mesma daqueles tempos. O pacificamento telúrico é cada vez maior. O ar terrestre só sofre a ação predatória do homem, mas ele é cada vez melhor. As flores são cada vez mais belas, e nós também. Você anda assim, entra num shopping, vê certas moças ali bem vestidas, elegantes, belíssimas. Se você viajar no tempo, pegar lá a Cleópatra, que dizem que foi a mulher mais bela do Antigo Egito, ela é uma bucha feita comparada com as moças do shopping, nariguda, faces macilentas, caninos sobressalientes. Para a beleza de hoje, ela era uma coisa de assustar, principalmente no escuro. Se a minha amiga se encontrar na rua, toma um susto, sai correndo. Meu Deus do céu, eu vi um fantasma. A rainha do Nilo. Chegamos a uma época em que Jesus determinou os construtores melhorarem o arcabouço do homem. Então, aquele Neandertales horroroso, peludo, parecia um gorilão, os técnicos espirituais deram uma conformação melhor, assim como nós somos hoje. Nós somos muito bonitinhos hoje, na verdade. Cá para nós, né? Cobre o espelho da sua casa e você vai ficar convencido disso. E aí veio o Homo sapiens, a expressão mais moderna do biotipo humano. Agora imaginemos, meus amigos, que mais os técnicos não fazem pela nossa proteção. Vocês já pensaram se cada homem desse planeta
fosse o Schwarzenegger, ou um outro ator cinematográfico, e cada moça ou cada mulher fosse uma Miss Brasil, uma Miss Universo, o que aconteceria? Cresceria uma perturbação tão grande na vida planetária que a vida seria comprometida. E é por isso que nós temos às vezes umas graminhas a mais nos lugares errados, não é isso? Que temos que esticar as pelancas assim, mexer o cabelo, né? Para a nossa proteção. Mas assim que nós nos evangelizarmos, nós seremos muito mais belos amanhã. E ficaremos seres benignos, pacíficos e muito belos. Meus amigos, nós falaríamos do assunto o resto da noite, mas o relógio não para. Jesus nos abençoe e nos guarde.